Vamos lá, pessoal. Vamos iniciar agora a nossa disciplina de primeiros socorros. Assim como a disciplina de mecânica, né? É uma matéria básica, certo? Ela não vai tornar você um especialista, certo? Mas vai trazer algumas noções que você precisa ter aí no trânsito, certo? De maneira geral. Nós vimos aí em direção defensiva que existe um grande número de acidentes, né, com veículos automotores, diversos acidentes no trânsito, e nós precisamos ter essa noção de primeiros socorros, tá? Essa noção, como eu falei, não torna você um socorrista, tá? Mas te dá noção do que fazer quando se deparar numa circunstância de acidente de trânsito. O objetivo dos primeiros socorros é manter a vítima com vida, né, até a chegada do socorro especializado, e também evitar lesões secundárias, né, ou até acidentes secundários. Vocês já devem ter visto alguma circunstância em que parou para dar socorro, né, a um acidente e acabou acontecendo outro acidente, né, ou até acidente pior. Fulano de tal foi prestar socorro a uma pessoa, né, e aí a pessoa acabou ficando paraplégica ou tetraplégica por causa daquele socorro que não foi prestado de maneira adequada, certo? Então, a gente vai estudar aqui em primeiros socorros como prestar essa assistência, né, aí no trânsito, ou até em algumas circunstâncias fora do trânsito. A gente tem aqui algumas dicas que são muito interessantes. Eu acredito que toda pessoa deveria ter um curso de primeiros socorros, né, independentemente de ser motorista ou não, para a gente saber como reagir, até manter a calma nessa circunstância, tá? Quando você for prestar socorro, é importantíssimo que mantenha essa calma, tá? Para que você consiga ajudar aquela pessoa que está no momento ali vulnerável, certo? Então, se apresente, seja claro, né? Se mantenha calmo, né? Tem gente que chega no local do acidente, vê a vítima ali e faz, meu Deus, né? Aí a pessoa que já está naquela situação ruim, às vezes acelera aí ainda mais os batimentos cardíacos, a gente perde o controle da situação, tá? Então, fica ainda pior, a pessoa entra em desespero também porque ele vê nessa circunstância. Então, mantenha calma, se apresente, seja claro, peça para a pessoa manter a calma também, para você prestar o socorro e ajudar de fato aquela pessoa, tá? Porque é o que precisa ali naquele momento. Lembrando que o condutor, ele envolvido no acidente de trânsito, né? Ele deve prestar aí, tem a obrigação de prestar socorro, né? Pode ser a infração de trânsito, pode ser também um crime de trânsito, né? Se o condutor deixa de prestar essa assistência, e mesmo que não seja parte, né, desse acidente, todos nós temos a obrigação de prestar socorro, né? Está escrito lá no artigo 135 do Código Penal, né, que omissão de socorro é crime, tá? Então, todos nós temos a obrigação aí de prestar socorro, sendo motorista ou não, tá? Então, aqui algumas dicas que a gente deve seguir quando lidar com a situação do acidente. Então, como eu falei para vocês, manter a calma, né? Ser solidário, prestar essa ajuda, agir rapidamente, mas limitando ao que você sabe fazer, né? Tem gente que se arrisca, né? Vai tentar ajudar e às vezes acaba prejudicando, como eu falei, gera lesões secundárias, né? Movimenta a vítima, tá? E garantir a segurança e transmitir confiança. Numa situação do acidente, você também tem que se proteger, né? Se proteger aí, tanto para evitar acidentes com veículos, quanto para evitar contaminação aí que você pode ter ao socorrer essa vítima, certo? Agora, o que não fazer com a vítima de acidente? Eu quero que vocês prestem muita atenção, porque isso aqui é essencial no momento que você for prestar socorro, e também é questão de prova, viu? O que não se deve fazer com a vítima de acidente? Movimentá-la. Movimentação de vítima, gente, não se faz em situação de acidente, a não ser que seja uma situação extrema, tá? A vítima tá prestes a se afogar, sei lá, prestes o veículo a explodir, né? Alguma coisa do tipo, tá? Então, só se estiver no risco extremo e aí precisar retirar a vítima ali, né? A vida dela estiver em risco se ela ficar naquele local, tá? Mas, via de regra, não se movimenta a vítima, porque pode causar uma lesão secundária, né? Como eu falei, uma lesão na coluna, né, etc. E também pode avançar aí o estado que a pessoa está. Então, ela pode entrar em estado de choque de maneira muito rápida,
tá? Então, via de regra, não se movimenta a vítima. Também não se remove o capacete no motociclista, tá? Se ele caiu, né, pode ter lesionado a coluna, pode ter partes afundadas na cabeça, você não deve movimentar. Também o que você não deve fazer, dar líquido ou qualquer coisa para a pessoa comer, tá? Porque o líquido, pessoal, se a pessoa tiver uma hemorragia, ele vai estimular nesse sangue sair mais, tá? Então, não dá o líquido, até porque numa situação de acidente, a pessoa também pode precisar passar aí por uma situação de cirurgia, tá? Então, não se deve dar líquido nem nada para comer. E outra coisa que não se deve fazer é deixar de colaborar com as autoridades competentes, né? Sempre que eles solicitarem, você deve ajudar. Tá? Lembrando que é crime de trânsito também se você for envolvido na autoridade determinar que você faça determinada coisa e você não fizer, ok? Então, vamos lá. Sequência das ações, né, no momento de prestar socorro, tá? Primeiro, isolar e sinalizar a área, tá? Para que não ocorra justamente acidentes secundários, né? E garantir a sua segurança. A gente vai ver aqui que na prestação de socorro, primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, tá? Então, você não é obrigado, primeiro, a prestar socorro se coloca em risco a sua própria segurança. E segundo, quando você for prestar socorro, você precisa garantir essa segurança de alguma maneira. Então, como é que eu faço isso? Isolo e sinalizo a área para que outros veículos, né, que veio naquele sentido não possam lhe atingir, certo? O indicado também, pessoal, que quando for estacionar o seu veículo, você estacione sempre à frente do local do acidente. Então, imagina que o local do acidente foi aqui, você veio nesse sentido, né? Você estaciona o seu veículo à frente. Por quê? Porque se vier outro lá, ele vai atingir o veículo que está envolvido no acidente, não vai atingir o seu, certo? Segundo ponto, avaliar o estado das vítimas. Nível de consciência, idade, sexo, quantidade de vítimas, né? Estado de consciência, se houve alguma lesão, tá? A quantidade de veículos envolvidos, tá? Tudo isso é importantíssimo para você informar no próximo passo, né? Para o socorro especializado. Aí você chama o socorro especializado. Olha, tem tal vítima aqui, tá desacordada, tá desse jeito, o acidente foi tal e tal forma, são tantas pessoas, certo? De tal e tal idade, certo? Para chamar o socorro especializado, para eles saberem que tipo de socorro enviar para você, quantidade de ambulâncias, etc. Tá? Então, essa sequência aqui é muito importante. Como é que é feita essa sinalização do acidente, então, professora? Vamos lá. A gente viu, pessoal, lá em legislação, vimos também em direção defensiva, que a distância, né, de segmento entre o meu veículo e o veículo que vai à frente é variável, porque eu preciso, né, em cada circunstância, de uma distância subjetiva para conseguir frear antes de atingir, né, o local do acidente. Aqui na sinalização, vai ser considerado, para a gente iniciar a sinalização, a velocidade da via e outras condições adversas para que você tenha espaço, né, o condutor que vem naquele sentido tenha espaço suficiente para realizar uma frenagem antes de chegar no local aí do acidente, certo? Então, como é que vai ser feito aí? Você vai estacionar o seu veículo próximo ao local do acidente, né, acionar o pisca-alerta e definir o melhor local para colocar o triângulo. Como é que eu inicio essa sinalização? Normalmente, pessoal, a cada quilômetro, né, da velocidade máxima permitida, você dá um passo longo a partir do local do acidente. Então, digamos, se a máxima é de 100 por hora, a partir do local do acidente, eu vou dar 100 passos, né, longos, e aí, quando terminar os 100 passos, eu coloco a sinalização. Por quê? Lá a partir da sinalização, o condutor que vir naquele sentido, ele vai ter esse espaço aí para realizar a frenagem, né? Então, se é 50 de máxima por hora, eu coloco 50 passos a partir do local do acidente. Se eu me deparar com algumas condições adversas, por exemplo, situação de chuva ou noite, eu dobro, tá? A quantidade de passos longos. Então, se a máxima é de 50, mas está chovendo e é à noite, ou é à noite, eu passo de 50 passos longos para 100 passos longos, né? Se a velocidade máxima era de 100 e eu estou numa situação à noite ou chovendo, eu dobro para 200 passos longos. Agora é diferente quando a gente se depara com a situação de curva. Por quê? Por mais que eu coloque uma distância legal aí do local do acidente, o condutor que vem ali naquele sentido, ele só vai ver a sinalização em cima, ele não vai ver o meu triângulo de longe, ele só vai ver de cara, né? Então, o que é que eu faço quando eu me deparo com a curva, tá? Digamos que aqui
Ah, não, aqui vai ser ruim. Digamos que aqui é o local do acidente, certo? Aí você começou a contar. 1, 2, 3, 4. Se deparou com a curva aqui. Você vai zerar a contagem, caminhar até o final da curva. Terminou a curva, você vai começar a contagem do zero, tá? E aí, de acordo com a máxima permitida. Então, 50 quilômetros por hora, exemplo. Aqui é o local do acidente, comecei a contar. Vixe, professora, uma curva. Caminha até o final da curva, né? Zera a contagem e começa do zero. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, até 50, tá? Então, você vai contar como se o acidente fosse aqui do final da curva, certo? Também você pode utilizar para te auxiliar aí nessa circunstância, galhos de árvore, né, arbustos, para ajudar aí nessa sinalização, ok? Então, aqui, ó, como eu expliquei, tem nesse material de vocês aí, tá? Essa tabelinha aí, se vocês quiserem, pode dar uma olhada depois. Então, a máxima permitida corresponde à quantidade de passos longos, né, a partir do local do acidente, que você vai começar a sinalizar. No caso de chuva, neblina, fumaça à noite, 200, né, dobra. Tá? E aqui, pessoal, como é importante a gente conhecer os tipos de via, né? Se não tiver máxima permitida para aquele local, você sabendo identificar o tipo de via urbana ou via rural, você vai saber qual é a máxima, mesmo sem placa, né? E saber também aí a distância que você começa a sinalizar. Curva também já expliquei, né? Zero a contagem, começa do zero. E aí você vai chamar o socorro especializado. Pessoal, aqui a gente tem alguns tipos de socorros especializados. É importante que você saiba o número, né, de cada um e para que serve cada um, porque os números caem na sua prova, tá? Esse decorebazinho. E para que serve é importantíssimo no momento que você estiver no acidente para agilizar o atendimento, certo? Quando você for ligar para o socorro, você vai passar todas essas informações. Olha, são tantas vítimas de tais e tais idade, fiz isso e aquilo de primeiros socorros, a vítima está inconsciente, está reclamando de dor nisso, tem sangramento, teve fratura, está desmaiada. Tudo isso você tem que informar. Também informar o local exato que você está, com pontos de referência. Ó, eu tô aqui na BR-324. Pô, olha o tamanho, né? Então você fala, ó, eu tô aqui na BR-324, perto da saída tal, em frente à fazenda tal, em frente ao comércio tal, a tantos quilômetros de tal posto, no sentido tal, certo? Então, dá o máximo de informações aí do local para a autoridade chegar. Também é importante você indicar situações de trânsito, como é que tá. Olha, aqui está congestionado nesse sentido ou naquele sentido, para que ele consiga encontrar a rota aí, né, mais adequada e mais rápida, certo? Então, isso tudo é importante você avisar quando ligar para o socorro. Pessoal, a gente falou muito sobre a omissão de socorro e falamos com vocês um pouquinho lá em legislação, né? Essa omissão de socorro seria não prestar o socorro nem de ligar para a vítima, tá? Para a vítima não, para o socorro. Então, isso aí já é uma prestação. Você não precisa ir lá fazer insuflações, né, etc. Coisas que você não sabe fazer, tá? Mas a prestação de socorro é pelo menos ligar para o socorro especializado, ok? Então, vamos lá. Quais são os telefones que eu devo ligar e para que servem, tá? 190, você pode ligar para a Polícia Militar, normalmente quando acontecem acidentes aí na rodovia estadual, né, Polícia Militar Rodoviária Estadual, ou na via urbana, quando não tiver aí a polícia, os agentes de trânsito municipais, certo? O que é que eles fazem? Eles isolam a área, né, sinalizam e organizam o trânsito. Mesma coisa a Polícia Rodoviária Federal, só que aí nas rodovias federais, né, organizam o trânsito, isolam a área, e o número é 191. E a gente tem aqui o SAMU, aqui tá errado, tá, pessoal? O SAMU é 192. Para que serve o SAMU? Qualquer tipo de emergência, tá, que possa ocorrer aí, sei lá, uma pessoa até infarta no seu veículo, né, ou até uma circunstância de acidente, você liga para o SAMU, 192. Agora, o que o SAMU não faz normalmente? SAMU não tira a vítima que esteja presa entre ferragens. SAMU não tira vítima de afogamento. SAMU não tira vítima que esteja numa ribanceira, tá? Quem é que faz isso? Corpo de Bombeiros, certo? Corpo de Bombeiros é 193. Então, risco de desmoronamento, choque elétrico, afogamento, É que, na verdade, o que veículo na põe a vida deles ribanceira. em risco também, eles não se comprometem, né? O SAMU normalmente não faz.
tá? De tirar a vítima, ele não tem equipamento de tirar a vítima presa em ferragem, por exemplo, tá? Então, normalmente quem faz isso é o Corpo de Bombeiros. Agora, risco de desmoronamento, Defesa Civil, tá? Você chama Defesa Civil. E aí também pode ter o 0800 da rodovia sob concessão, que é isso. Aquelas vias que tem pedágio, gente. Via que tem pedágio, normalmente tem o socorro próprio. Então, veja lá no cupomzinho, né, no comprovantezinho, você liga e aí eles mandam aí de maneira mais rápida, certo? Gente, porque é importante saber a função de cada um. Porque, às vezes, eu ligo para o SAMU e tem vítima presa na ferragem. Aí o SAMU chega lá, pô, a gente não vai conseguir fazer. Aí eles vão ligar para o bombeiro, né? Daqui que o corpo de bombeiro chegue, é tempo, né? E os primeiros socorros servem justamente para manter a vítima com vida. Então, esse tempo todo pode significar a vida de alguém, tá? Então, quando ligar, o que é que deve informar? Localização exata do acidente, veículos envolvidos, quantos e tipos de veículos, né? Descrição da vítima, sexo, idade, se tem vítima presa em ferragem, se tem derramamento de combustível, é importantíssimo, tá? Se tiver derramamento de combustível inflamável ou tóxico, é importante você falar aí com o condutor que mantenha com ele aí a ficha de emergência para quando a autoridade chegar, né, o socorro chegar para eles saberem como agir. E aí, quando ligar também, se tem derramamento de combustível ou algum elemento corrosivo, tóxico, né, inflamável, você informa aquele númerozinho que tem lá atrás do caminhão, tá? Informa direitinho aí. E, pessoal, quando tiver esses veículos assim, ó, não fique perto, tá? Na situação do acidente, costuma aglomerar a gente. Primeiro, que numa situação comum isso já gera acidente. Se já tem gente ajudando, não fique, tá? Porque você está se expondo também a um risco. Tem gente que fica para filmar, tirar foto, é crime, tá? Compartilhar esse tipo de coisa assim de vítimas de acidente de trânsito, certo? E no caso de derramamento de combustível ou tóxicos inflamáveis, você está se arriscando, tá? Então, ó, dê linha logo, porque inclusive o vento pode levar esses gases, né, que possam existir aí, tá? Informe também a gravidade dos ferimentos dessas vítimas. Beleza.